Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 2, versículos de 12 a 25. Jesus purifica o templo. A gente percebe no livro de Lucas que os textos sempre são continuação do texto anterior. Aqui não é diferente. Então veja que ele começa já depois disso. Então, se a gente começa daqui, você vai pensar, depois disso, o quê? Né? No texto anterior, Jesus estava em Caná da Galileia para uma festa de casamento, na qual o vinho acaba antes da hora e Jesus transforma a água em vinho. É o primeiro milagre do ministério de Jesus. Então, esse foi o texto que nós estudamos no vídeo anterior. Tá? Então, Jesus estava em Caná da Galileia com a sua mãe, a sua família e seus amigos para essa festa de casamento. Então, é daqui que esse texto começa. Depois disso, ou seja, depois de transformar água em vinho, né, depois dessa festa, ele desceu para Cafarnaum. Desceu de onde? De Caná da Galileia. Então, eles fizeram o caminho de Caná para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, o texto é bem claro, dizer todo mundo que estava com Jesus. Ali ficaram durante alguns dias, onde? Cafarnaum. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, essa Páscoa aqui é a que celebra a saída do povo do Egito. Então, todos os anos, os judeus celebravam a libertação do povo hebreu do Egito, da escravidão no Egito, através de Moisés. Essa é a Páscoa judaica. Então, quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, ele desceu de Caná para Cafarnaum e subiu de Cafarnaum para Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Eu vou colocar aqui uma imagem de como era o templo. Curiosamente, eu estou estudando o livro de Ezequiel e existe uma passagem que Deus mostra para Ezequiel o templo com detalhes, com medidas. É até um texto um pouquinho cansativo de ler, você tem que ler de pouquinho, porque ele passa a medida do muro, a largura do muro, a altura dos batentes. Deus vai dando para Ezequiel a visão detalhada de como será o segundo templo, né? Para quem não sabe a história, Ezequiel está no exílio, o povo hebreu, povo judeu, pecou tanto que Deus manda um rei, Nabucodonosor, que domina e destrói Israel e também destrói o templo. Então, o templo que foi construído por Salomão é destruído na época do exílio da Babilônia. Quando acaba o tempo de exílio, Deus levanta Neemias. Neemias retorna para Jerusalém e reconstrói a cidade. Então, quando Neemias reconstrói o templo, e é este o templo dos tempos de Jesus. Então, vou colocar aqui um desenho. O templo, ele tinha o pátio externo e o pátio interno. Ele é dividido em setores em que você vai ficando mais próximo de Deus. É muito interessante. Alguns teólogos fazem uma analogia à nossa vida com Deus assim. Então, você passa do primeiro muro, você está no primeiro pátio. Então, você entrou na presença de Deus num certo grau de profundidade. Aí tem um segundo muro, um segundo pátio, que é um pátio mais próximo, que já era mais restrito. E aí você entra no tabernáculo, que é bem mais restrito, poucas pessoas podem entrar ali, e você tem finalmente o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, se eu não me engano, acho que era uma vez por ano. Então, você tem graus de profundidade, de intimidade com Deus. Então, o que ele está falando aqui é nesse primeiro pátio, ou seja, já era um território santo, sagrado. Deus diz isso para Ezequiel, do muro ali para dentro é um território dele.
E a gente vê aqui que neste primeiro pátio existia um comércio, não diferente das feirinhas que a gente vê hoje, tá, gente? Eram barracas vendendo animais. Vamos explicar aqui o quão grave era essa situação. Todo judeu, quando subia a Jerusalém na época da Páscoa, tinha que levar ofertas para o templo. Eles levavam animais para serem sacrificados, levavam cereais. Tinha, se você olhar lá em Levíticos, se eu não me engano, acho que é Levíticos, ele explica os tipos de oferta. Ofertas de cereais, ofertas de animais, ofertas para purificação, tem vários tipos de oferta. Então, nessa época do ano, eles peregrinavam para Jerusalém para fazer as suas ofertas. E qual era o correto? As pessoas deveriam tirar animais, cereais e tudo mais da sua plantação, da sua criação, o melhor que ele tivesse para levar ao templo. É o que hoje a gente faz com o dízimo, né? Você tira do seu sustento, do seu dinheiro, da sua renda e oferta na igreja. Aí o que eles faziam? Os religiosos, os fariseus, transformaram isso aqui em uma excelente fonte de renda. Eles deturparam as coisas que eram de Deus para ter benefício próprio. Então, a primeira coisa, eles autorizaram a venda dentro do templo, que já é um absurdo, né? Templo não é lugar de comércio. Isso se aplica para nós nos dias de hoje. Igreja não é lugar de comércio. Aí, usando as coisas do Senhor, distorcendo as coisas de Deus, eles obrigavam as pessoas a comprar os animais que eram vendidos ali, obviamente, muito mais caros do que o preço normal. E certamente com muita comissão, com muito suborno, com bastante coisa errada debaixo disso daqui. Então, o que acontecia? A pessoa trazia a sua oferta, os sacerdotes rejeitavam, porque a oferta tinha que ser perfeita, então eles inventavam problema na oferta que as pessoas traziam e diziam que elas tinham que comprar o que era vendido ali no templo, porque o do templo é que era bom. Já viu isso em alguma igreja? Não, ó, o que você está trazendo não é suficiente, você tem que comprar daqui, ó. Você tem que comprar a água abençoada que a gente está vendendo aqui na igreja. Você tem que comprar o amuleto daqui dessa igreja que é abençoado, que é ungido, que é a água que veio do Rio Jordão. Já viu essa história? Então, pois é, não é nenhuma novidade debaixo do sol. Na época de Jesus, esse tipo de canalice já era feita, já era praticada. Então, o que Jesus vê dentro do templo? Um verdadeiro comércio, uma bagunça. Então, olha só o que Jesus vai fazer. Sabe aquele Jesus, paz e amor, bonzinho, que aceita tudo, que todo mundo vende por aí? Você está prestes a descobrir que ele não existe. Que o que te contaram é uma mentira. Olha o que Jesus faz. Então, ele fez um chicote de cordas. Jesus catou um chicote. Catou não, fez um chicote. E expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Veja o ataque de fúria de Jesus. Primeira coisa, fez um chicote. Expulsou do templo, espalhou as moedas e virou as mesas. Gente, imagina essa cena. O templo é grande, eu imagino a quantidade de coisa que tinha ali, e eu imagino todo mundo olhando e falando, meu Deus, essa pessoa ficou louca. Primeiro, porque estava revirando, quebrando tudo. Depois, porque era dentro do templo. E depois, terceiro, pela ousadia. Ninguém questionava os líderes religiosos e os fariseus. Olha o que Jesus está fazendo aqui. É o único relato
que a gente tem de uma atitude enérgica, física, violenta de Jesus. Qual é a única coisa registrada que tirou Jesus do sério a ponto dele ter uma atitude física e violenta? Comercializar as coisas do Senhor. Vamos lá. Quando Jesus atraía ou era procurado por pecadores, ele era amoroso. Ele advertia para parar de pecar, mas ele era amoroso. Jesus teve essa atitude com os religiosos. Isso nos ensina que Deus se ofende muito mais com quem usa o nome dele, quem tem práticas religiosas hipócritas, do que com quem está enrolado no pecado. Aquele que está afundado no pecado é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Agora, aquele que está dentro da igreja, com cara de limpo, com o olhar soberbo de evoluído, e vendendo, fazendo comércio com as coisas do Senhor, este desperta a ira do Senhor. Isso nos diz um pouco sobre o que vai ser no fim dos tempos. A Bíblia diz que quem vai julgar é Jesus. A cruz deu para Jesus a autoridade para julgar todos os homens. Se ele fez isso aqui em Jerusalém, no tempo em que ele veio para ser morto, que ele era homem, isso aqui nos diz um pouco do que será a ira de Jesus no último dia, no grande dia, no juízo final. Que eu e você tenhamos sabedoria e temor para não transformar as coisas do Senhor em comércio. Deus, eu quero te pedir neste momento que o Senhor guarde o meu coração e o coração de quem nos ouve, para que a gente nunca caia nesse engano de transformar as coisas do Senhor em comércio, em meio de ganhar dinheiro. Que a gente não coloque uma carga pesada sobre as outras pessoas em benefício próprio, em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 16. Aos que vendiam pombas, vamos lembrar, pomba era o sacrifício oferecido pelo pobre do pobre do pobre. Existiam várias regras, né? Sacrifício de boi, de ovelha, enfim, de um monte de coisa. E a pomba era um sacrifício do mais pobre. Quando a pessoa não tinha dinheiro para nada, ela sacrificava uma pomba. E vamos lembrar que foi exatamente esse o sacrifício que José e Maria fizeram quando Jesus nasceu. Então isso nos dá um indício da situação financeira de José e Maria naquela época. Então os que vendiam pomba, ou seja, os que exploravam os mais pobres dos mais pobres, aqueles que só podiam dar uma pombinha como sacrifício. E disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. A gente tem visto isso hoje no gospel, né? Eu vejo com muito temor cristãos que trabalham com produção, né, de conteúdo, de digital, e que tratam o gospel como um mercado. Ah, essa música vende. Ah, esse tipo de artista vende. É isso aqui. É gente que abriu mão de ter o direcionamento de Deus há muito tempo para focar no que as pessoas querem ver e ouvir. Isso é um caminho muito perigoso. Muito perigoso. E vou te dizer, ele é sutil. A gente cai nele aos pouquinhos quando você vê você tá enrolado nesse mercado da fé. Então, sejamos vigilantes, meus irmãos, todos nós. 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Notinha de rodapé, letra E. Salmo 69, versículo 9. Sempre confira a notinha de rodapé.
Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Ou seja, já que você está quebrando tudo aqui, olha eles colocando Jesus à prova. Chegou o santinho. Já ouviu isso? A gente que tem a vida com Deus, certamente já passou por isso. Ai, chegou o santo. Nossa, chegou o exemplo. Aí eles vêm com uma pergunta que eles fazem para Jesus mais vezes. Com que autoridade? Que sinal milagroso você pode mostrar? Ou seja, com que autoridade você vem e faz tudo isso no templo? Olha o que Jesus responde. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Olha que ousado, olha que coisa maravilhosa. Primeira coisa, o que Jesus está dizendo: destruam, ou seja, vocês vão destruir o templo. Não sou eu. Isso aqui é uma alusão à crucificação já, e é um tapa na cara, porque ele está dizendo que quem vai mandar ele para a morte são os próprios judeus. Olha só. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Aqui deu um nó na minha cabeça. Lembra que eu falei no começo do vídeo que quem construiu esse templo foi Neemias? Pois é, Neemias reconstruiu Jerusalém muito rápido. Eu não sei dizer exatamente as datas certas, porque as obras foram passo a passo. Reconstruiu o muro, depois reconstruiu o templo, enfim. Porém, não foi um período muito curto. Neemias focou nisso, ele teve muito dinheiro do rei da Pérsia que ajudou, e foi rápido. Quando eu li isso aqui, eu falei, 46 anos? Mas, gente, Neemias não levou tudo isso para construir o templo. E esse aqui é o segundo templo. O terceiro ainda vai ser reconstruído, né? Pelas profecias bíblicas. Quando o terceiro templo for reconstruído, Jesus volta. Então, esse aqui do tempo de Jesus é o segundo. Ele foi destruído 40 anos depois da morte de Jesus e não existe até hoje. O que existe é o resto do pedaço do muro, que é o Muro das Lamentações. Se você já ouviu, os judeus ficam lá orando. É o que sobrou do templo, é um pedaço do muro. E aí eu falei, gente, 46 anos, de onde veio isso? Eu fui pesquisar. Então, se você tem essa dúvida também, o que eu li é o seguinte: Herodes, pai de Herodes Antipas, o Herodes antes dele, ele era puxa-saco de Roma. Então ele fez alterações no templo, ele fez obras grandiosas no templo. E uma das coisas que os historiadores dizem que foi o que causou revolta no povo, para mostrar uma aliança com Roma, ele coloca o símbolo da águia de Roma na entrada do templo. Ou seja, Herodes dá uma sinalização de que Roma também tem domínio sobre o templo. Isso para os judeus era uma afronta, né? É daí que surgem os zelotes. Lembra que Jesus tem um discípulo que é zelote, a descrição dele. Zelotes eram um grupo de rebeldes, né? Eles eram treinados para guerrear contra Roma. Era um grupo que queria atuar contra Roma. E dizem que foi nesse período aqui que os zelotes se fortaleceram, porque quando colocaram a águia e Herodes fez várias outras obras que profanaram o templo, eu entendi pelas minhas pesquisas que estes 46 anos referem-se a essa reforma que Herodes fez no templo, e não a construção literal do templo, tá? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Quem morreu e ressuscitou em 3 dias? Jesus. Ele estava falando de si mesmo, e por isso ele disse, destruam, porque eram eles que iam colocar ele na cruz. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos... É interessante que João trata como se ele não estivesse lá, né? Os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. A gente vai ver muita coisa que Jesus ensina para os discípulos e eles não entendem, para a gente hoje parece óbvio. E aí você fala, gente, como que isso não estava na cabeça dele? Como eles não entendiam?
Quando você está vivendo, o processo é muito mais difícil, né? E a Bíblia diz sobre abrir o entendimento. Então, Jesus falava, e eles não entendiam. Quando aconteceu, como se um véu fosse tirado dos olhos deles, e eles enxergaram e entenderam. Assim é nas nossas vidas. Muitas vezes Deus fala, a gente ouve na igreja, repete e tal. E aí você tem alguma experiência, você passa por alguma situação que você fala... É exatamente isso que Jesus diz na Bíblia. É exatamente isso que está escrito. Então, existe esse processo aí, existe essa distância, esse gap, muitas vezes, entre você adquirir o conhecimento, você ouvir a mensagem e ela, de fato, fazer sentido para você, como diz o pessoal da minha geração, que nasceu nos anos 80, cair a ficha, né? Quando cai a ficha. Aqui foi o que aconteceu com os discípulos. Quando eles viram Jesus ressurreto, era disso que ele estava falando, tá? 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Ou seja, Jesus realizou milagres. Disseram para ele realizar milagres, desafiando, ele dá aquela resposta que eu não vou fazer isso porque vocês estão me desafiando, mas ele faz milagres por amor às pessoas, não para provar quem ele era. Olha o que o texto nos diz. Mas Jesus não se confiava a eles. Quem? As pessoas que estavam o seguindo, porque elas vinham atrás de milagre, não necessariamente por amor. Porque olha o que o texto diz. Pois conhecia a todos. Jesus não se confia a qualquer um. Por quê? Porque ele conhece o nosso coração. Aquele que deseja Jesus de todo o coração, ele se apresenta, ele se entrega, ele entra, né? Ele bate a porta, você abre, ele entra, ele ceia com você e ele faz maravilhas na sua vida. Mas somente para aqueles os quais o coração está direcionado para Jesus e ele conhece. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus bem sabe o que há dentro de você. Por isso as nossas orações, elas devem ser sinceras, honestas, diretas, de coração aberto. Não pense que você engana Jesus na sua oração. E o texto está nos dizendo que o que Jesus mais odeia é a hipocrisia. Então, que no dia de hoje, você e eu, que a gente se achegue a Jesus com o coração aberto, com o coração sincero, quebrantado, e que Ele nos guarde da tentação de vender a sua palavra, de trocar aquilo que Ele tem de melhor para nós, por moedas e por vantagens e por benefícios e qualquer outra coisa que não seja o reino de Deus. Faça pelas pessoas, mas faça com amor e sem querer nada em troca. Que Deus te abençoe.